A oração do Senhor. Muitas pessoas que hoje meditam seriamente sobre os problemas da vida superior, infelizmente têm desprezado os métodos da igreja primitiva e a crença nos ensinamentos da igreja relativos à remissão dos pecados. Descreem do poder salvador da fé, da eficácia da oração e de dogmas afins. Se que sob o ponto de vista de tais pessoas que buscam a verdade de modo honesto e sincero, essas coisas possam aparecer apenas falácias evidentes. Não obstante, pedimos para o que vem a seguir uma atenção imparcial, a fim de que então a matéria possa ser julgada. Vistos deste modo, os ensinamentos da Igreja aparecerão clareados por uma luz até aqui não percebida, a qual emprestar-lhe-á uma nova dimensão e um significado mais amplo, mais satisfatório ao coração e perfeitamente aceitável pelo intelecto. Muitos de nós, impelidos pela razão, afastamo-nos da Igreja, embora com o coração sangrando. Desde então nossas vidas ficarão vazias, porque só com os conceitos intelectuais de Deus e dos propósitos da vida não podem satisfazer-nos. Que a nova luz possibilite àqueles que anseiam pela fraternidade da Igreja retornarem aos seus lugares com renovada devoção, nascida de uma compreensão mais profunda das verdades cósmicas, incorporadas ao ensino da mesma. É o sincero desejo do autor e o motivo pelo qual enuncia os seguintes. Para os estudantes da religião comparada, um fato é muito notório. Quanto mais longínquo o passado, quanto mais primitiva a raça, mais grosseira a sua religião. E, à medida que o homem avança, também avançam suas ideias religiosas. Os materialistas concluem disso que todas as religiões são obra do homem, que todos os conceitos sobre Deus originam-se da imaginação humana. A falácia de tal ideia fica clara quando consideramos a tendência para a autopreservação verificada em tudo que tem vida, onde a lei de sobrevivência do mais apto governa, como sucede entre os animais, onde a força é o direito, não a religião. Não há até que um poder superior externo faça sentir. Então a lei do mais forte cede lugar à lei da autoabnegação, que entra a atuar como um novo fator de vida, conforme acontece em certa medida até a mais atrasada religião. Huxley reconheceu esse fato em sua última conferência, quando assinalou que enquanto a lei de sobrevivência do mais apto marca a linha do progresso animal, a lei do sacrifício é o cerne do avanço humano, porque é a lei que leva o forte a cuidar do fraco, que leva o primeiro a dar como alegria aquilo que facilmente poderia negar, e fazendo-o ainda prosperar em razão de tais dádivas. A razão dessa anomalia não pode ser descoberta pelo materialista. Do ponto de vista deste, tal questão permanecerá sempre como um enigma insolúvel. Mas se compreendermos que o homem é um ser composto de espírito, alma e corpo, que o espírito manifesta-se em pensamento, a alma em sentimento e o corpo em ação, e que este homem tríplice é a imagem do Deus triuno, seremos por isso mesmo capazes de compreender a pretensa anomalia, porque em decorrência dessa sua constituição, tal ser composto seria peculiarmente apto a responder tanto a vibrações espirituais quanto a impactos físicos. Quando vemos quão pouco se importa a maioria das pessoas com a vida superior, podemos imaginar que deve ter havido uma época em que o homem era quase totalmente insensível às vibrações espirituais do universo. Então ele poderia sentir apenas de modo vago uma força superior na natureza. E, sendo dotado parcialmente de clarividência, reconhecia a existência de poderes ainda imperceptíveis para nós no presente, mas que, não obstante, atuam tão fortemente agora como atuavam no passado. O homem precisava ser guiado para o seu próprio bem futuro. Por isso,
e a fim de conduzi-lo apropriadamente e ajudar sua natureza superior a dominar sua natureza inferior, a personalidade teve esta que ser trabalhada primeiramente pelo medo. Dar-lhe uma religião de amor ou tentar a persuasão moral teria sido absolutamente inútil numa fase em que o ego atravessava a sua infância e a natureza animal da personalidade era soberana. O Deus que pudesse ajudar uma tal humanidade precisava ser um Deus forte, capaz de atordoar com o trovão e ferir com o raio. Mais adiante, o homem foi ensinado a ver a Deus, como também sendo o dador de tudo, inculcando-se nele a ideia de que, se cumprisse as leis desse Deus, a prosperidade material seguir-se-ia. A desobediência, pelo contrário, acarretar-lhe-ia fome, guerra e epidemia. Para que avançasse um pouco mais, foi-lhe ensinada depois a lei do sacrifício. Mas como naqueles tempos o homem já prezava enormemente os bens materiais, foi, pois, induzido a sacrificar suas ovelhas e bois pela fé, sob a promessa de que o Senhor devolveria centuplicado e de que quem dá ao pobre emprestava a Deus, que sempre recompensava abundantemente. Não havia, pois, nenhuma promessa do céu, o que estava ainda muito longe da capacidade apreciativa do homem. Tanto que até lhe diziam: o céu, até os céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. A seguir, o homem foi ensinado a sacrificar-se a si mesmo por uma recompensa futura no céu, ao invés de um ato ocasional de sacrificar uma posse material, como um boi ou uma ovelha, que o Senhor devolvia a seguir. Exigia-se agora que ele abandonasse seus maus desejos, de modo que, pela continuidade do seu bem-agir, acumularia um tesouro no céu, não tendo mais que se preocupar com bens materiais que os ladrões podem roubar, ou que a traça e a ferrugem podem consumir. Quase todos nós podemos, por curto tempo, experimentar certo grau de exaltação, no qual torna-se fácil desistir de tudo num supremo gesto de renúncia. É relativamente fácil morrer-se pela fé, como nos martírios, mas isso não é suficiente. A religião cristã requer de nós coragem para vivermos nossa fé dia após dia a vida inteira. Fé num galardão futuro em um céu muito vago, cujo esboço mal se pode distinguir. Na verdade, os trabalhos de Hércules parecem insignificantes em comparação. Portanto, não é de surpreender que a dúvida possa assoberbar-nos qual fardo de Atlas, roubando-nos a fé na benfazeja força que sustenta tudo, o poder de Deus. De fato, saibamos ou não, nós vivemos pela fé cada minuto de nossas vidas, e na mesma proporção dessa fé, somos felizes ou infelizes. Deitamo-nos à noite para dormir, seguros na fé de que nada de mal virá interromper o nosso sono, de que despertaremos pela manhã, aptos a continuar as tarefas do dia seguinte. Não fosse esta fé, duvidaríamos do que foi mencionado acima? Ousaríamos deitar nossa cabeça sobre o travesseiro? Poderíamos fechar os olhos e dormir calmamente? Certamente que não. E em pouco tempo estaríamos esgotados física e materialmente, em via de sermos precipitados de modo prematuro num sepulcro pelo demônio da dúvida. Quando vamos ao armazém fazer compras, temos fé na honestidade do comerciante, confiando em que ele nos venderá produtos frescos ou bem conservados, e não alimento deteriorado. Se assim não fizéssemos, quão desgraçada seria nossa vida. Ao invés de comermos bem, a dúvida roubar-nos-ia o apetite, de maneira que seríamos incapazes de comer um prato sadio, pois até o alimento em bom estado faz-nos mal em razão da nossa atitude mental negativa, dúvidas ou medo. Segundo os fisiólogos, pela fé deixamos nossas casas de manhã, certos que a lei da gravidade mantê-las-á em seus lugares, até o nosso regresso à noite. Poucos dentre nós
já viram a sombra da Terra projetada sobre a Lua nos eclipses lunares, dando-se conta que essa sombra circular é a única prova positiva da rotundidade de nosso planeta. Embora todos declarem saber que a Terra é redonda, sabem-no sim, mas pela fé na afirmação de outras pessoas. Assim também com relação ao fato de que estamos viajando através do espaço a uma velocidade de 1000 milhas por hora, em virtude do movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo, e com um fato científico ainda mais espantoso do que nossa Terra, embora parecendo quieta e imóvel, deslocar-se a uma velocidade de 1.600.000 milhas cada 24 horas em sua órbita ao redor do Sol. Estes e muitos fatos semelhantes, que não podemos investigar diretamente por nós mesmos, aceitamo-los e vivemo-los todos os dias, chamando-os de conhecimento, e neles baseando nosso bem-estar e nossa felicidade. Tudo em virtude da fé. Dissemos em conferências anteriores que a fé é a força que no homem abre canais de comunicação com Deus e nos põe em contato com a sua vida e poder. A dúvida, pelo contrário, exerce uma influência mais decadente e perniciosa sobre a vida espiritual. Tais são os efeitos da fé e da dúvida, facilmente contestáveis por um exame de sua influência em nossa vida diária. Sabemos como as expressões de fé e confiança nos alimentam e quão deprimidos nos sentimos quando os outros duvidam de nós. Isto é igualmente válido nos reinos superiores, conforme veremos no incidente que se segue. Quando a visita a Columbus, Ohio, em 1907, assistimos a uma conferência do professor Hislop sobre novas evidências da vida pós-mortem. O autor não conseguiu descobrir então um só fragmento de evidência nova, nem nada que já nos houvesse sido aduzido pelos relatórios da Sociedade de Pesquisas Psíquicas em centenas de casos análogos, e perguntou-se por que o homem da categoria do conferencista, que deveria conhecer todos aqueles relatórios, podia chamar aos seus resultados de novas evidências. O enigma não foi solucionado até alguém nos informar que o professor Hislop não tinha fé nas experiências ou os resultados das pesquisas do professor Cook, ou de quem quer que fosse naquele assunto. Na verdade, ele não estava preparado para crer em nada que ele próprio não tivesse investigado pessoalmente. Por conseguinte, aquilo que ele apresentou era novidade, havia sido descoberto recentemente por ele. Mas embora se recusasse a aceitar as provas de outros investigadores, o professor Hislop não teve a mínima hesitação em pedir ao auditório que aceitasse o seu testemunho como o único digno de crédito. E sem querer, deu uma mostra de sua incompetência como investigador. Devido ao seu supraceticismo, ao relatar com certa vez, em uma sessão espírita, recebera uma mensagem de Richard Hudson, que havia morrido, com o qual marcou novo encontro, desta feita através de outro médium. Então Hudson deveria trazer determinadas mensagens, provando assim ser ele mesmo. A hora combinada, o professor Hislop sentou-se com o médium, e o Mr. Hudson começou a entregar as mensagens, mas parecendo impossibilitado de responder perguntas. Aí o professor Hislop, não conseguindo conter a irritação, indagou: "O que há com você, Richard? Quando na vida terrena você sempre respondia prontamente, por que não pode fazê-lo agora?" Então contou o conferencista. A resposta veio rápida como um corisco. "Oh, cada vez que entro em sua deplorável atmosfera, sinto-me como se estivesse em pedaços." A atitude e supraceticismo do professor Hislop teve o mesmo efeito desencorajador sobre o espírito comunicante do Sr. Richard Hudson que a atitude mental de uma banca examinadora tem sobre um candidato. Se a banca decide que o candidato pouco sabe, ainda que ele esteja então bem preparado como nunca, poderá vacilar, tropeçar, fracassar, enquanto aquele que realmente pouco sabe
pode sair-se bem se apoiado por uma atitude mental encorajadora da banca. Vejamos, pois, que a dúvida e o ceticismo têm efeito deletério maligno sobre o objeto contra o qual se dirigem, enquanto a fé desperta e amplia nossa capacidade mental, assim como a luz do sol faz a bela flor desabrochar. Podemos, pois, compreender a necessidade de fé ao nos encercarmos dos ensinos espirituais. Encaradas deste modo, estes se mostram em sua verdadeira luz, enquanto a dúvida, a crítica ou o agnosticismo devastam ou minimizam a beleza do conceito espiritual. Do mesmo modo que a implacável geada destrói a mais formosa flor, Cristo Jesus disse uma vez: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nesta sentença esconde-se a chave da atitude mental apropriada. O adulto, quando se defronta com um novo ensino, o rejeita de imediato por tratar-se de algo sobre o que ele ainda não havia pensado, ou que não conhecia até ali, ou aceitá-lo sem discussão, se o mesmo vem ao encontro de suas opiniões ou teorias. Faz de seus próprios pontos de vista e conhecimentos o padrão absoluto de sua verdade, pelo qual mede todas as ideias que lhe se apresentam. Contudo, por mais larga que seja sua visão, ela sempre será estreita sob o ponto de vista cósmico. A criança não está tolhida pelas limitações da preconceituação. Sua mente está aberta a toda a verdade e aceita com fé sem hesitar qualquer ensinamento. O tempo dirá se este é ou não verdadeiro, e só esta prova é por si mesma concludente. O aluno de uma escola de mistérios cultiva tal atitude mental, esquecendo-se de tudo mais, sempre que examina um novo ensino ou investiga um novo fenômeno para ele ainda desconhecido, a fim de prevenir qualquer particularidade da mente. Naturalmente não crê de imediato que o preto é branco, mas sempre que uma proposição é lhe apresentada, ele está pronto a admitir que pode haver um ponto de vista até ali ignorado, pelo qual um objeto tido como branco possa parecer preto ou vice-versa. E esta é uma atitude mental extraordinariamente vantajosa, porque o homem que a cultiva será capaz de aprender, de ampliar seus conhecimentos na mesma proporção da criança, que mais ouve do que discute. Portanto, a atitude da criança é, de modo especial, conduzente à aquisição do conhecimento, do qual se falou simbolicamente como o reino de Deus, em contraste com a ignorância, condição em que reina o homem. Deixamos bem claro que a fé requerida não é uma fé cega nem irracional, apoiada apenas a um credo ou dogma contrário à razão, mas sim aquela significada por uma mente aberta e imparcial, sempre pronta a acolher qualquer proposição, até que cuidadosa investigação prove ser a mesma insustentável. Na conferência anterior dissemos que a oração abriu um canal pelo qual a vida e a luz divina podem fluir sobre o espírito, do mesmo modo que o acionar uma chave elétrica abre um caminho que possibilita a corrente fluir da usina geradora para nossa casa. A fé na oração é a força que aciona a chave. Sem força muscular, não podemos ligar a chave para obter a luz física. E sem fé, não podemos orar de maneira a conseguir iluminação espiritual segura. Se oramos por objetivos mundanos, para fins que contrariam as leis do amor e do bem universal, nossas orações serão tão inúteis quanto uma chave de vidro num circuito elétrico. O vidro é isolante elétrico, portanto representa uma barreira ao fluxo da corrente. Analogamente, a oração egoísta representa uma barreira aos propósitos divinos, devendo, portanto, ficar sem resposta. Devemos, porém, orar corretamente, e no Pai Nosso temos o mais admirável modelo de oração, porque atende às necessidades do homem a tal ponto que nenhuma outra fórmula consegue igualá-la. Com umas poucas e curtas sentenças,
ela abarca toda a complexidade do relacionamento entre Deus e o homem, a fim de compreendermos devidamente esta sublime oração e capacitar-nos a proferi-la inteligível, consciente e eficazmente. Recordemos de modo rápido algo do que aprendemos nos capítulos anteriores. O Pai é o mais alto iniciado do período de Saturno, o Filho é o mais alto iniciado do período solar, e o Espírito Santo é o mais iniciado do período lunar. O Espírito Divino e o corpo denso do homem iniciaram sua evolução no período de Saturno, estando por isso sob os cuidados especiais do Pai. O espírito de vida, o corpo vital, iniciaram sua evolução no período solar, ficando consequentemente a cargo do Filho, em particular. O espírito humano e o corpo de desejos começaram a evoluir no período lunar, portanto ficaram especialmente sob o cuidado do Espírito Santo. A mente foi acrescentada no período terrestre e não ficou a cargo de nenhum ser externo, mas apenas sob o governo do homem, sem qualquer outra ajuda de fora. No Pai Nosso há 7 orações, ou melhor, há 3 grupos de 2 orações e uma súplica simples. Cada grupo faz referências às necessidades de um dos aspectos do Tríplice Espírito e sua contraparte no Tríplice Corpo. A sentença inicial, Pai Nosso que estás no céu, é um mero endereçamento da oração. O diagrama da página seguinte, com a chave do Pai Nosso, mostra esquematicamente a relação entre a Trindade, o Tríplice Espírito, o Tríplice Corpo e a mente, achando-se cada aspecto do Espírito ligado por uma linha à oração especificamente apropriada à sua contraparte no Tríplice Corpo e dirigida ao seu respectivo aspecto guardião na Trindade. O espírito humano ergue-se nas asas da devoção até seu aspecto guardião da Santíssima Trindade e profere as mágicas palavras: santificado seja o vosso nome. O espírito de vida alça-se nas asas do amor e endereça para a fonte do seu ser, o Filho: venha a nós o vosso reino. O espírito divino eleva-se com superior entendimento até a matriz da fonte, de onde emergiu na aurora dos tempos o Pai, e manifesta sua confiança na inteligência onipresente com as palavras: seja feita a vossa vontade, tendo assim alcançado o trono da graça. O Tríplice Espírito do homem apresenta seus pedidos para a personalidade, o Tríplice Corpo. Então o Espírito Divino roga ao Pai por sua contraparte, o corpo denso: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O Espírito de vida roga ao Filho por sua contraparte, o corpo vital: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O espírito humano suplica pelo corpo de desejos com as palavras: não nos deixes cair em tentação. E neste ponto todos se juntam em um só apelo a favor da mente: livrai-nos do mal. O apêndice: porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, não foi dado por Cristo, e não é oração. Encarando a explanação acima sob o ponto de vista analítico, vemos que 3 são os ensinamentos religiosos a serem dados ao homem para ajudá-lo a alcançar a perfeição, a saber, o da religião do Espírito Santo, a seguir o da religião do Filho e, por último, o da religião do Pai. Sob o regime do Espírito Santo, a raça humana foi dividida em nações, e os indivíduos, por sua exclusiva aderência a um grupo, isolaram-se da fraternidade com outras nações. E por falar uma língua diferente, cada grupo separou-se ainda mais dos outros. Foram todos postos sob o jugo de determinadas leis, sendo ensinados a reverenciar o nome do seu Deus. Uns adoravam como Iau, outros como Tal, outros ainda como Bel. Por toda parte, o nome desse legislador era considerado sagrado. O método de separação tinha a vantagem de possibilitar ao chefe dos espíritos de raça, Jeová,
utilizar-se de um povo para punir o outro que houvesse transgredido a sua lei. Mas isso tinha um inconveniente: estimulava o egoísmo e separava a humanidade em detrimento do bem universal. Diz uma verdade axiomática: o que não beneficia a todos não pode verdadeiramente beneficiar a ninguém. Por conseguinte, era preciso encontrar-se uma maneira, um meio de reunir as nações separadas e fundi-las em uma só irmandade universal. Esta viria a ser, como de fato é, a função da religião do Filho, o cristianismo. As guerras entre as nações são estimuladas pelo espírito de raça, mas a religião cristã uni-las-á no tempo oportuno, levando-as a converterem suas espadas em arados, trazendo paz à terra e boa vontade entre os homens, e substituindo o império de raça e tribos pelo reino do Filho. Então, um ensinamento religioso mais elevado, a religião do Pai, unirá a humanidade ainda mais. No reinado do Filho, haverá uma fraternidade universal de indivíduos separados, que terão variados interesses, mas que estarão prontos a dar e receber por amor, subordinando sempre as preferências individuais ao bem comum. Quando, porém, a religião do Pai tornar-se-á um fato na vida, o eu submergir-se-á inteiramente num propósito comum, numa vontade única. A vontade de Deus será então feita, assim na terra como nos céus, onde não haverá meu nem teu, mas onde Deus será tudo em todos. Entretanto, certo trabalho precisa ser executado pelo tríplice Espírito sobre o tríplice corpo, a fim de que seja este espiritualizado e dele se possa extrair a tríplice alma. O corpo denso nada mais é do que um instrumento irresponsável, mas apesar disso, é a mais preciosa ferramenta que dispomos, razão pela qual precisamos dispensar-lhe cuidados e apreço. Assim como o bom mecânico preza e cuida de uma ferramenta valiosa, devemos manter firmemente ante nossos olhos mentais que nós não somos o corpo, do mesmo modo que o mecânico não se identifica com sua ferramenta, nem o carpinteiro com a casa que constrói. Isto é simplesmente evidente quando consideramos que o nosso corpo é um agregado de células em constante mutação, ao passo que nós conservamos a identidade do eu em meio. E apesar de todas essas mudanças, o que seria absolutamente impossível se fôssemos apenas um corpo denso. Mas precisamos valorizar esse corpo e dele cuidar devidamente. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje é a quarta súplica. A maioria das pessoas come demais. Para estas, jejuar uma e outra vez pode ser benéfico. Mas para aqueles que levam uma vida simples e frugal, o jejum é desnecessário. Quando o corpo é alimentado em excesso, o espírito pode permanecer forte, mas a carne é fraca. Por conseguinte, quando um espírito jovem começa a elevar-se, procura dominar a natureza inferior pelos jejuns, tortura, etc., conforme se verifica entre os iogues hindus, que maceram o corpo até o emagrecimento extremo, a fim de que o espírito possa brilhar. Esse erro é tão nocivo ao verdadeiro crescimento espiritual quanto pode ser-lo ao corpo físico o hábito de comer em excesso. Conforme já dissemos, quando o homem pode controlar seu apetite e nutrir seu corpo com alimentos puros, não precisa de jejuns. Este sabe dar ao seu corpo o pão de cada dia. Na Ásia, onde as leis de consequência e do renascimento são popularmente conhecidas e ensinadas abertamente, o povo sabe que, no devido tempo, as ações do homem elevarão a humanidade a um estado de glória suprema. Mas sabem também que é necessário para a evolução e aperfeiçoamento do pensamento, mediante o qual o homem criará no devido tempo, que, por um certo período, toda a sua atenção seja focalizada no mundo físico, e seu conhecimento das coisas espirituais seja, portanto, turvado. Com o objetivo de alcançar tal fim, os guias deram aos precursores da raça humana uma bebida leta, o vinho, que fez o homem esquecer temporariamente o suprafísico.
Então ele passou a considerar a vida terrena como a única existência e começou a lutar e sacrificar-se para torná-la melhor e assim aproveitá-la ao máximo. Deste modo, a energia ocidental conquista rapidamente o mundo material, enquanto a lassidão oriental apenas contempla. Em épocas futuras, eles também terão de esquecer por uns tempos e seguir nossa trilha de conquistas. Mas como a religião ocidental, o cristianismo, não ensina como a lei cósmica lentamente purifica o homem e, através de muitas vidas, eleva-o à divindade, foi preciso ministrar um ensino compensatório para ele não desesperar, já que sua inteligência acusa suas próprias imperfeições e força-o a compreender total impossibilidade de realização espiritual em uma única vida terrena de que dispõe, por forças das circunstâncias, obrigado a dedicar-se principalmente à perseguição de metas materiais. Por conseguinte, foi-lhe ensinada a doutrina da remissão dos pecados pela fé na justiça de Cristo, o farol da esperança, o sol da justiça. É evidente que num universo de leis e da verdade, os grandes guias não podem ensinar uma mentira para salvar o homem do desespero, o qual inevitavelmente teria anulado todo o esforço espiritual, caso lhe houvesse ensinado apenas sobre a lei de consequência, que determina colhermos aquilo que semeamos, a doutrina da remissão dos pecados, pois deve ser uma lei da natureza, tanto quanto o é a lei de consequência. Na verdade, deve ser uma lei superior, até uma vez que é capaz de suplantar a última. Ambas têm determinado alcance na vida humana, e a Igreja Católica até ensina a maneira científica de alcançar a remissão dos pecados quando encoraja seus membros a examinarem os acontecimentos do dia ao se deitarem à noite, censurando-se a si próprios pelas más ações. Em essência, é algo aquilo que foi ensinado em conferências anteriores desta obra, ressalvado apenas que o ensino oculto é mais explícito. Os efeitos de maior alcance de tal exercício encontram-se de modo especial na 11ª conferência. A benéfica ação da lei de consequência ao purificar-nos do pecado de que não nos arrependemos também consta nos ensinos católicos concernentes ao purgatório, muito embora cometam um engano ao considerarem esse estágio pós-mortem como um castigo. Falham também em não perceberem que, mesmo se houvesse ali um diabo pessoal para nos atormentar, a dor que o dito nos infligiria para purgar-nos do mal seria análoga à dor imposta por um cirurgião ao extrair do nosso corpo uma bala por nós mesmos disparada. O diabo não seria mais vingativo do que o cirurgião. Sendo o corpo vital o repositório do panorama de nossa vida, nossos pecados e injustiças que os outros nos fizeram sofrer estão nele gravados. Daí a 5ª súplica: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que expressa as necessidades do corpo vital. Note-se que esta parte do Pai Nosso ensina a doutrina da remissão dos pecados na palavra perdoai-nos, como também afirma a lei de consequência nas palavras assim como nós perdoamos, fazendo da nossa atitude para com os outros a medida de nossa emancipação. Não nos deixes cair em tentação é a súplica para o corpo de desejos, o repositório de nossas energias e o que incentiva nossas ações através do desejo. Diz, em resumo, uma máxima oriental: mate-se o desejo. A indolência resultante da tentativa de seguir este axioma é um exemplo que o próprio povo do Oriente pôde dar. Mate-se o entusiasmo é o tolo conselho dado às vezes por aqueles que perdem o autocontrole. O desejo ou entusiasmo é o predicado valioso, demasiado valioso para ser sufocado ou destruído, posto que o homem sem entusiasmo é como o aço sem têmpera, para nada serve. No Apocalipse, 6 igrejas são louvadas, mas a 7ª é severamente anatematizada, por não ser quente nem fria, por ser uma congregação inexpressiva. Quanto maior o pecador, maior o santo.
é um adágio verdadeiro, porque para pecar precisa-se de energia, e quando essa energia é canalizada para a direção certa, então é tanto mais poderosa para o bem, quanto o foi anteriormente para o mal. Um indivíduo pode ser bom apenas porque não consegue reunir suficiente energia para ser mal. Então é tão bom que não serve para nada, como os nicolaítas. Enquanto somos fracos, a natureza de desejos nos domina e pode fazer-nos sucumbir às tentações. Mas quando aprendemos a controlar essa natureza, o nosso temperamento, podemos então prosseguir em harmonia com as leis de Deus e dos homens. A força capaz de dirigir a energia da natureza de desejos encontra-se na mente. Livrai-nos do mal. Daí a sétima súplica, livrai-nos do mal, ser feita tendo ela como objetivo. Os animais seguem seus desejos cegamente e não cometem pecado. Para eles o mal não existe. Este chega ao nosso conhecimento só através da mente indiscriminatória, que capacita o homem a distinguir diversas alternativas de ação e optar por uma entre tantas. Se ele escolhe agir em harmonia com o bem universal, cultiva a virtude. Se escolhe o contrário, corrompe-se. Nota-se que a tão decantada inocência infantil não é virtude. Absolutamente. A criança ainda não foi tentada nem provada, por isso é inocente. No devido tempo, as tentações da natureza de desejos porão sua índole à prova. Então seguir pelo caminho reto ou desviar-se para a trilha sinuosa ficará na dependência da supremacia de sua mente sobre os desejos. Se a mente é bastante forte para livrar-nos do mal, os desejos far-nos-emos virtuosos de modo positivo. E mesmo se cedermos à tentação por algum tempo, antes de perceber nosso erro, adquirimos virtude, tão logo nos arrependamos e nos reformemos. Aí trocamos a inocência negativa pela virtude, que é uma qualidade positiva. Assim, pois, a oração do Senhor satisfaz as várias partes constitutivas do homem e indica as necessidades de cada uma, mostrando a maravilhosa sabedoria contida em fórmula tão simples.